Nós vamos falar hoje sobre... Nós falamos sobre classe 2 e fizemos a biomecânica. E lembra de eu falar sobre torque de controle aqui, tá? Vamos falar hoje sobre a classe 3 e biomecânica dela também. Então vamos lá, vou virar a câmera, tá? E sempre a gente vai no caso clínico, né? Apresentando um caso clínico. Olha lá, dá tempo de chamar os amigos ainda, hein? Deixa eu virar aqui, ficar bem arrumadinho. Muito bem. Paciente, 29 anos de idade, dólico facial, perfil longo. Vocês estão vendo que falei que nós vamos falar de classe 3, né? Mas ele tem uma linha queixo-pescoço curta. É um paciente que... Angélica, fecha a janela para mim aqui, por favor. Deixa eu ligar aqui o controle. Cadê o barulho? Aí, agora liguei o controle aqui. Opa. Ué. Olha lá, o perfil dele. É um perfil que tá claro, né? Não sei se tá claro para vocês aí, muito claro, olha lá. Não tem uma linha queixo-pescoço grande, tá? Não aparenta ser classe 3, até esse caso aqui. A linha do sorriso do paciente é boa, ele não sorriu à vontade, mas a linha de sorriso é boa. Agora, esse paciente está sorrindo e está com os dentes encostados um no outro, tá? Os dentes estão tocando. E ele tem selamento labial, não tem assimetria facial, ok? Agora vamos ver a oclusão desse paciente. Olha lá. Classe 3 com mordida aberta. Né? E esses casos que eu falei para vocês no caso de classe 2 que nós falamos, acho que foi ontem, né? Ontem, acho que foi ontem. Que esses casos, quando chegava no consultório, a gente arrepiava. Ficava de cabelo em pé, né? Falava, esse caso aqui, o que eu vou fazer agora, né? É caso cirúrgico, mas se o paciente não fizer cirurgia, mas é caso cirúrgico com a face daquela, a face não está ruim. Mas olha a relação dentária, né? De classe 3 e a mordida aberta anterior. Os incisivos inferiores têm uma certa retroinclinação, não é grande, é pequena. E superior está com uma inclinação para vestibular, mas também nada exagerado. Nós estamos com uma situação topo a topo anterior, devido à verticalização dos inferiores, vestibularização superior, e a classe 3, né? Então, como que eu posso corrigir isso? Você vai olhar e vai falar, com elástico, né? Nós corrigimos sem nenhum elástico, tá? Esse caso não terminou ainda, mas o que importa é a correção dessa classe 3, que vocês vão ver aqui. Maxila e mandíbula, uma mandíbula bem aberta, né? Bem espalhada, uma maxila um pouco mais fechada, mas nós não fizemos MARP nele, tá? A idade dele era de 29 anos. Aqui, se fosse expandir, teria que ser MARP, tá? Não seria contraindicado, não, tá? Não estaria errado se fizesse MARP aqui, não. Opa, deixa eu ir para frente aqui. Fala, João Batista, Roraima. Tá sempre com a gente aí também. Opa, peraí. Vamos lá. Hidalgo. Fala, Duto. Tá bom, Duto? Roberto. Plácido. Um abraço, Plácido. Tá sempre com a gente aí, Juliana. Ô, Carlos, beleza? Tá com a gente aí o Carlos. Aí, Carlos, vou mostrar um caso aqui semelhante àquele que a gente estava discutindo. Aquele bem mais severo aquele, tá? Mas você vai ver a biomecânica aqui daquele caso que a gente estava conversando agora há pouco. Da classe 3 com mordida aberta anterior. Vou mostrar aqui, tá? Então, vamos lá. A radiografia panorâmica mostrando a presença de todos os dentes, inclusive no inferior os terceiros molares, que nós pedimos para extrair, porque eu vou fazer uma biomecânica aqui de retração inferior, de compensação através da retração. Fala, Rafa Gabaldi, tudo bem? Minha sobrinha querida. Classe 3, Rafa, agora a gente corrige sem cirurgia, quando o paciente não tem queixa de face, tá? Dá uma olhadinha. A Rafa fez cirurgia de classe 3, filha da minha irmã. E olha aí, o paciente é padrão 3, né? Só que o dólico facial, se não for muito severo, ele mascara um pouco na face.
porque roda no sentido horário a mandíbula, né? Para baixo e para trás. Então, isso ajuda o paciente a não ter queixas de face. Montamos o aparelho. Uma das coisas que a gente faz no aparelho, no paciente com mordida aberta, é colocar esporões. Carlos, naquele caso, não falei para você aquela hora conversando, mas a mordida aberta você coloca esporões para ajudar, tá? É ruim colocar uma grade impedidora com a biomecânica que vai ser feita, mas o esporão ajuda. E o esporão, nós vamos colocar superior ou inferior? Eu falei na aula de ontem, na live de ontem, que o esporão a gente escolhe da seguinte forma. É uma mordida aberta classe 2, nós colocamos na maxila, porque o paciente tem a tendência de apoiar a língua mais na parte superior para abrir mordida. E Roberto Tencati Rodrigues. Então, e na classe 3, com mordida aberta, o paciente tem a postura de língua mais baixa normalmente, né? E aí nós colocamos nos incisivos inferiores. Tá bom? E na classe 1, mordida aberta, aí nós colocamos superior e inferior. Vamos lá. Então nós estamos aqui alinhando e nivelando. Olha como que se tornou mais simples a ortodontia com os mini implantes. Como nós não temos que nos preocupar com ancoragem com barra, com arco lingual, com todas essas coisas, fala Matheus, nós fazemos o quê? Nós não bandamos o paciente. Tudo colado, ó. Tá? Olha lá. Colado, ainda mais tubo simples ainda, se quiser, tranquilo, né? A mordida aberta está aqui, estava fechando o diastema dele, que o paciente sempre acha ruim desse diastema. Estamos alinhando, nivelando. Já está sendo feita a descompensação dos dentes inferiores, ó, né? Ele descompensa aqui durante o alinhamento e nivelamento. Olha aqui abrindo um certo diastema entre canino e pré-molar. Isso significa que está corrigindo a angulação do canino. Tá? E isso vai ser bom para a nossa mecânica, porque eu vou retrair esses incisivos inferiores. Então eu quero que ele esteja inclinado para vestibular. Então nós quase cruzamos, quase não, né? Nós cruzamos a mordida aqui, ó, durante o alinhamento e nivelamento. Hoje já podemos entrar logo no início que colou o aparelho, você já pode entrar com o elástico inferior ligado ao extra-alveolar. Só tem que ter um bom controle para isso, tá? Porque está com fio leve. Então, enquanto Everton, tudo bem? Beleza, Souza? O Everton. Enquanto não adquiriu experiência, espera chegar num fio retangular, num fio mais pesado. Olha lá, classe 3, de meia cúspide, aqui um pouco menor, e a mordida aberta anterior, ok? A língua lá forçando. E aí, nós vamos colocar os mini implantes. Vou afastar um pouco mais aqui. Opa, aí, agora sim. Nós vamos colocar esses mini implantes. Estamos anestesiando local, né, na região do mini implante. Você pode anestesiar local infiltrativa, né? Quando eu vou fazer mini implante interradicular, a gente anestesia local na região do mini implante, entre as raízes, e o ideal, gente, é anestesiar os dois dentes adjacentes, com infiltrativa também, apical ali. Porque, obrigado, doutora Michele, obrigado. Então acompanha a gente aí, chama um colega aí para assistir, já que você está gostando aí da gente também, no aviãozinho, e participa semana que vem do nosso workshop, vocês vão gostar. Dia 30, tá aí na nossa live para fazer inscrição, gratuito, tá? Então vamos lá, quando você vai colocar interradicular, além de anestesiar a região que você vai colocar, anestesia também os dois dentes adjacentes com infiltrativa, porque quando nós vamos colocar mini implantes entre as raízes, nós estamos colocando, o nosso mini implante está entrando na região óssea ali e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então o osso vai pressionar o ligamento periodontal, ele vai afastar do mini implante pressionando o ligamento periodontal e causa dor no paciente. E às vezes você... obrigado, Michele. E às vezes você confunde essa dor com um toque em raiz, né? É um falso positivo aí. Então você toma cuidado com isso, tá? É anestesia que é legal também, mas isso no interradicular. Aqui o extra, você não vai estar entre as raízes, você vai estar na região aqui fora delas, por vestibular. Aqui é o buccal shelf. Normalmente o buccal shelf é colocado entre primeiro e segundo molar. Se você não tiver um osso bom nessa região, você pode até colocar mais para posterior, porém você tem que ter cada vez um mini implante com transmucoso maior, porque quanto mais para posterior é melhor o osso, o shelf é melhor ali, porém a mucosa é maior, né? Mas hoje tem mini implantes com 8 TED transmucoso, tá?
Então vamos lá, aqui nós colocamos um mini implante de 10 por 2 de aço por 2 milímetros de espessura, tá? Aqui foi da DATSTEEL. Esse foi da DATSTEEL? Não, desculpa, esse aqui foi o DATSTEEL é o de aço, esse aqui acho que foi da PECLAB, o de 10 por 2 da PECLAB, o 12 por 2. Então nós estamos aqui com os nossos mini implantes colocados, o Buccal Shelf. Como eu uso bastante mini implante, a gente vai sempre vendo qual é o melhor também, né? Às vezes eu esqueço qual é o mini implante que eu usei. E aqui ele fica sempre na linha ali mucogengival, ou um pouco abaixo, mas se ele ficar um pouco abaixo da linha mucogengival, tem que ser com transmucoso longo, senão hiperplasia toda a região ali, tá? Então vamos lá, colocamos o Buccal Shelf, então ele não está na região das raízes. Extraradicular, pessoal, eu sei que tem muita gente aí que já sabe, mas os extrarradiculares são utilizados para fazer o que a mini placa faz. Só que imagina você colocar 2 mini placas ou colocar 2 mini implantes, né? A invasão é muito menor e o custo é muito menor, né? Então o custo-benefício é grande de usar mini implante. E nós colocamos eles, a diferença dos interradiculares, dos extrarradiculares para os interradiculares, é a espessura, o diâmetro, o calibre dele e o tamanho dele, tá? Tem que ser maior e mais calibroso. Ele pode ser mais calibroso porque ele fica fora das raízes. E a ideia é que você possa passar com as raízes por ele, que ele não impeça nada a movimentação em bloco, como nós mostramos ontem no caso de classe 2, né? Tá meio amarelo, né? A projeção aqui no celular. Na tela do computador tá perfeita, mas vamos lá. Então tá colocado, ó, na linha mucogengival, tá? Linha mucogengival, de acabar de colocar. É da PECLAB isso aqui. De acabar de colocar. Aqui ficou um pouco em mucosa, ó, alveolar. Tá? Gengiva inserida e mucosa alveolar. Ó a separação entre elas ali, ó. Não, Angélica Lins, olha, não use de 1,5 milímetros, tá? Por favor. Senão você não vai dormir à noite quando você usar um de 1,5. Não é obrigatório acontecer o que eu vou te falar. Mas essa região de Buccal Shelf é o osso mais resistente que nós temos para fazer mini implante. O torque que a gente usa é forte. Ele tem que ser de 2 milímetros. Não arrisca fazer mini implante nessa região com 1,5 não. O crista infrazigomático na maxila, eu faço com 1,5 sem problema, tá? Mas o osso lá é bem mais tranquilo, bem menos compacto, bem menos resistente. Aqui, a chance de você fraturar um mini implante de 1,5 de diâmetro é grande. O osso é muito resistente, muito duro. Olha aí, ó o Michele Brandão, isso aí, Michele. Então, nessa região, 2 milímetros, tá, Angélica? Não arrisca outro, não, tá bom? 2 milímetros de espessura aqui é o mini implante que você tem que usar. E o tamanho menor dele seria de 10 por 2. Hoje a maioria dos mini implantes são 10 por 2, 10 por 4, né, de transmucoso, 10 por 6, então tudo varia tudo por aí. O de aço você vai ter mais... Hoje a diferença entre aço e titânio, inclusive na aula disso eu falo, né, de mini implantes, já foram feitas várias pesquisas e nós não temos diferença estatisticamente significante entre aço e titânio. Os dois não osseointegram, os dois são biocompatíveis. A diferença é que o aço tem um módulo elástico um pouco maior e o titânio um módulo elástico um pouco menor. Esse módulo elástico ajuda em relação a fraturar ou não. Tá? Mas mesmo os mini implantes de titânio, sendo de 2 milímetros de espessura, de diâmetro, são difíceis de fraturar. Tá? E a gente pode pegar ele no alicate, aqui eu vou fazer isso ainda para filmado, e entortando ele assim, ele começa a entortar também, tá? Depois ele fratura. O de aço enverga bem mais, entorta bem mais, tá? Mas para você ter mais segurança, pode até fazer o de aço, mas não tem diferença não. Sendo de 2 milímetros, melhor, tá? Então vamos lá, colocamos mini implantes, mas não põe de 1,5, por favor, hein? No Buccal Shelf, qualquer outra região fique à vontade, mas Buccal Shelf não. A chance de quebrar é grande. E aí, nós entramos com a força. Olha a força ali, ó, tá presa da cabeça do mini implante, um elástico, até o canino. Nesse primeiro dia que a gente coloca a força aqui, primeiro dia, acabei de colocar, ainda tem um pouquinho de sangue. Sangue, gente, é mínimo, tá? Aqui saiu um pouquinho de sangue, aqui não saiu nada, ó. Então é muito pouco, mas só para mostrar para vocês que eu tinha acabado de colocar.
O ideal é a gente não colocar a força direto já na mandíbula, para retrair a mandíbula toda a bateria, de 350 a 450 gramas. Vamos falar, em média 400 gramas você pode colocar. Mas não coloca tudo isso já de cara não, tá? Acabou de colocar no primeiro mês, coloca aqui uma força de 150 gramas. Aí, ó, tá com o elástico tranquilo aí, simples. No segundo mês, aí você coloca a força normal aí, de entre 300 e 400 gramas. Olha lá. E aí tá indo direto lá no canino. E o canino tá ligado de canino a canino com um conjugado higiênico ali, tá? Deixa eu colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Tem um conjugado higiênico ali, ó. Tá? Ligando de canino a canino. E o mini implante, o superior estava fechando espaço lá do diastema. Olha aqui, ó, preso direto na aleta distal do canino. Ó, o mini implante. E vocês estão vendo na cabeça do mini implante a tria de gel. Olha como que ela se adapta bonito ali, perfeito. Ela dá um escoamento assim e você já polimeriza ela. Tá? Olha aqui do lado oposto, né? Olha lá. Muito bem. Agora vamos lá. Gilda Aguilar. Perfeita a sua pergunta. O fio de nivelamento, tá? Então, nós estamos falando com uma população ortodôntica grande que a gente não tem certeza do slot que usa. Para quem usa slot 0,18, tá? O fio que você tem que trabalhar aqui é o 16 por 22. E para quem usa o slot 22 é o 19 por 25. Só que só o 19 por 25, só eles passivo aí, nós não temos o controle de torque anterior. Porque o que vai acontecer? Nós não estamos puxando todos esses dentes anteriores aqui para posterior? Muito bem. Qual que é a tendência que nós temos em relação a torque desses incisivos? Deles inclinarem para a lingual, eles estão aqui, ó. Deles fazerem o quê? Isso aqui, tá? Darem essa inclinada para a lingual. Então isso não é interessante. Não é bom, porque quem vai sofrer com isso é o periodonto aqui, ó. A coroa vai para a lingual e a raiz vem para vestibular. Então, que torque que eu tenho que dar aqui nessa região anterior quando nós vamos fazer a retração total da mandíbula, dos dentes inferiores? Qual é o torque que eu tenho que dar aqui no fio 19 por 25 de aço nesses incisivos? Quem que me responde aí? Vamos ver lá. Quem que me responde? Gilda Aguilar, que perguntou do fio. Nós temos que trabalhar com torque aqui, ó. Eu vou retrair. Isso, Angélica. Torque vestibular, o quê? Resistente. Aí, Michele, perfeito. Torque vestibular resistente. Senão, nós vamos ter uma tendência aqui de perder esse controle axial desses dentes, esse controle de torque. Não adianta só colocar o fio retangular. Só colocar isso, vestibular resistente, torque resistente. Lingual não, desculpa, nova odonto, lingual não, ó. Se você der torque lingual, você vai inclinar mais ainda, nós estamos falando de coroa aí. Sempre que a gente o torque é dado em raiz e tal, mas sempre que a gente se você falou em raiz, você tá certo. Se a gente sempre fala em torque, a gente fala da coroa. Então aqui, se eu der torque lingual na coroa, ele vai inclinar mais ainda. O torque que nós temos que dar nessa região anterior é vestibular resistente, tá bom? Perfeito. Porque, lembra que nós falamos da classe 2 ontem? Nós vamos retrair a bateria superior toda, tem que dar torque vestibular resistente aqui, senão perde o torque, tá? Muito bem. Então, qual é o movimento que vai ser feito aqui, ó? Só uma prescrição resistente não adianta, não é? Ou é o suficiente? Angélica. Se você preferir, em vez de dar o torque, utilizar uma prescrição que tenha um torque vestibular acentuado, positivo com acentuado, não tem problema. Pode usar. Você pode controlar o torque com a prescrição, né? Então, hoje é muito comum isso, porque tem uma tendência na ortodontia de, assim, não é que um sabe, o outro não sabe, mas assim, de estar cada vez menos fazendo dobras e movimentos no arco. E o movimento de torque, a dobra de torque, que é uma dobra de terceira ordem, que é uma dobra feita no eixo dele mesmo, é uma dobra muito difícil de dar, porque ela insere vários outros problemas no arco que você tem que ir tirando, né? Então, o pessoal prefere, em vez de dar o torque, comprar uma prescrição que tenha, por exemplo, num caso desse, torque vestibular positivo, aumentado nos inferiores. Pronto, você está controlando, tá? Então não tem erro não, pode fazer isso sim, tá bom? Então aqui, ó, nós estamos fazendo uma retração. Olha que simples que virou o caso. Parece um caso que você vai deitar, vai dormir e não dorme à noite lembrando dele, como que você vai resolver, não é?
Isso antes da ancoragem esquelética. Tá? Fernando, e se eu usar elástico de classe 3 aí? O que o elástico de classe 3 vai fazer aqui? Ó? O elástico de classe 3 vem do molar até o canino inferior. Então ele vai retrair a bateria inferior, extruindo o incisivo inferior. Isso é bom. Porém, ele vai extruir o molar superior. E a hora que ele extrui o molar superior, ele abre mais a mordida na região anterior. Certo? Fala, meu amigo Paulo Estopa, tudo bem? Abraço, cara. E aí, a gente pode ter um problema. E o uso dos elásticos de classe 2, classe 3 e anterior, a gente tem que tomar cuidado se não é um paciente com uma certa predisposição à reabsorção, como por exemplo as raízes tortuosas, raízes em forma de pipeta, raiz muito fina e o osso ali, a trabeculado ósseo ali da cortical óssea muito quadrado, muito resistente, porque é uma das forças que geram reabsorção, né? Então vocês vão ver que nós não usamos nenhum elástico aqui, nós vamos usar depois para encaixar dente e tal, mas para corrigir a classe 3 não. Então vamos lá. Então nós estamos passando, ontem nós falamos sobre isso, ó, linha de ação de força. Onde nós vamos passar? Por cima do centro de resistência. O centro de resistência da mandíbula está aqui entre canino e pré, ou aqui na região de premolares, entre o terço cervical e médio. Aí nós vamos fazer o seguinte, a nossa linha de ação de força, ó, passou no centro de resistência? Não. Se não passou no centro de resistência, vai rodar para algum lado. Vai ter um giro. Esse giro é chamado momento. Então nós estamos passando acima do centro de resistência. Aí eu ensinei vocês já todas as lives quando a gente fala disso, ó. Vai passando com a linha de ação de força, vamos passando aqui, ó. Vai passando, a hora que passar pelo centro de resistência, circula ele, deixando ele dentro do círculo. Passou, circula ele. Que sentido que vai ser a rotação que vai ter nessa mandíbula aqui nos dentes inferiores? Ataíde, poderia. Você tem quantas vezes a gente já não tentou corrigir isso com elástico de classe 3, né? Só que sempre você vai ter um pouco de extrusão posterior do molar, tá bom? Você pode, é o jeito que a gente corrigia antes, quando não queria tratar, né? Isso, perfeito, Gilda. Nós vamos ter aqui, ó, nós estamos passando acima do centro de resistência. Passou acima do centro de resistência, vai ter um momento, vai ter uma rotação. Ó, passou acima, circula o centro de resistência, anti-horário. Então, se é anti-horário, ó, parte posterior desce, parte anterior sobe. Posterior desce, anterior sobe. Com isso, desce os molares e sobe os incisivos. Quer melhor do que isso para fechar a mordida? Fora, lógico, o componente de distalização da mandíbula. Então ela vai distalizar rodando nesse sentido. Intruindo posterior e extruindo anterior. Olha que maravilha para o nosso caso. Você corrige a classe 3 e fecha a mordida ao mesmo tempo, com essa mecânica simples desse jeito. Tá? Agora, se eu tenho uma sobremordida, né? Cruzado lá na frente, mas com sobremordida. Ó, cruzou lá na frente, mas com sobremordida. Aí eu não posso usar essa mecânica, tá? Aí eu tenho que usar braço longo, tudo. Porque ele vai rodar e vai fechar mais ainda. E eu vou mostrar aqui a animação, tá? Daqui a pouquinho. Aí vamos lá. Passou sobre o centro de resistência. Vai ter um momento no sentido anti-horário. Então, olha lá o que vai acontecer. Vamos continuar. Olha lá, a mordida já está fechando, ó. Ela está fechando. E olha que agora nós aumentamos a força do elástico aqui, ó. Tá com um elástico branco aqui, é um elástico da OC, tá? Já está fechando a mordida anterior e está corrigindo a classe 3. Intruindo o posterior da mandíbula e extruindo o anterior. Olha aqui que bacana. Né? Nossa força está lá no mini parafuso. E aqui está com torque vestibular resistente, tá? Fernando, e se eu der esse torque, eu usei uma prescrição e ela não controlou? Ué, tudo bem, você cata, depois você ou troca o bracket dos incisivos, colocando uma prescrição com torque maior ainda, ou dá um torque no arco maior, e aí você para a retração e espera corrigir o torque. Ou então, se você já retraiu, trava só a retração ali, o mini implante, os dentes inferiores, o canino no mini implante, e dá torque vestibular, aí não é resistente. Aí você tem que dar torque vestibular ativo nos incisivos para corrigir, tá? Pati Ramos, tudo bem? Pati Santos, desculpa. Então vamos lá. Está fechando a mordida. Olha lá. Olha aqui. Gente, 4 meses de tração, hein? Tá? Eu não marquei aqui, mas é isso aí. Olha que bacana.
Lá quando o paciente voltou, o elástico já amarelado, né? Chegou. Olha lá, os dentes anteriores, nós estamos tentando resistir ali à inclinação dele, tá? Tá com torque vestibular resistente. Aqui tá quase entrando em chave, a mordida já tá com trespasso vertical, ó. Pequeno, mas já tá, né? Para quem tinha mordida aberta. E olha aqui esse lado aqui, quase em chave já, né? Muito bem, vamos lá. E o superior, gente, fizemos nada. Só alinhou, nivelou e fechou aquele diastema que tinha lá em cima. É visto que alguns podem elástico de canino a canino e ali ao buccal shelf. De canino a canino e além desse do buccal shelf de canino a canino, tá, vou te mostrar aqui, realmente. Mais pro finalzinho a gente pode pôr que ajuda, tá? Eu coloquei também, vamos lá. Aí, João, quem diria que a gente ia ter uns apoios desses, né, João Batista? No osso pra gente poder apoiar a nossa força. E olha que a biomecânica como ajuda a gente. É só entender dela, né? Ó, aqui é o acompanhamento, então pode ver, o paciente tirou os terceiros molares, né, inferiores. O buccal shelf tá ali, na região entre os molares, ó. Paralelismo radicular, tá? Olha o canino, gente, a região na mesial dele, como ele já tá indo para trás, ó. O espaço ósseo ali. Vamos ver o outro buccal shelf aqui, tá? E estamos trabalhando. Temos um pouco de reabsorção nesse paciente. Sim, vestibular resistente, Neto, é isso aí. E aí acontece o seguinte, olha o que o Neto perguntou, torque vestibular resistente nos incisivos. Você deu torque vestibular resistente ou usou uma prescrição com torque alto, vestibular. Aí você está retraindo e está percebendo que perdeu o torque, ou depois que você retraiu, você fala, poxa, perdeu um pouco de torque aqui. Aí você dá torque vestibular nos incisivos, ativo, aí não é resistente, aí você tem que dar torque vestibular ativo, tá? Então vamos lá. O que não é interessante é deixar com o torque perdido, né? Então aqui estamos acompanhando. Nós tínhamos já uma certa reabsorção, arredondamento apical nos incisivos desse paciente. Continuamos com ela, sem os terceiros molares inferiores. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Mas olha como o movimento ortodôntico, dependendo da situação, ele aumenta a reabsorção. Ó, ele tem uma reabsorção aqui já pequena, porém tem, mas aqui aumentou um pouco. Ó, e ela está irregular, ou seja, está ativa. Inferior um pouquinho também, tá? Você vê que é um paciente que tem um formato de raiz aí, que ele tem uma chance maior de ter reabsorção, e está tendo mesmo, tá? Só que lembre do que eu falei ontem. Nós temos que controlar com radiografias, tem um protocolo para isso, periapicais, tá? E você, dependendo do que você encontrar depois de 6 a 9 meses de tratamento, você tem as atitudes que você tem que tomar, né? Diminui os objetivos, ia extrair, não extrai, ia chegar em classe 1, não chega em classe 1, chega o mais perto possível, aí dependendo do que você encontrar. Mas vamos lá, quem segura o dente na boca, 60% é o terço cervical, aqui ó. Terço cervical. Vamos lá. Olha agora, quem diria que só esse elástico aí ia corrigir a classe 3 e fechar a mordida do paciente? Nós não chegamos a 6 meses de retração aqui. Não é de tratamento, é de retração. Tá? Olha o trespasse vertical. Estamos retraindo ainda, que ainda tem que encaixar. Olha lá atrás abrindo mordida. Estamos retraindo. Vamos continuar. Ó. Ei, gostoso, hein? Olha lá. E agora? Daqui a pouco dá sobremordida, ó. Já tá com sobremordida. Daqui a pouco eu tenho que dar curva reversa nesse arco inferior dele aí, para melhorar até o torque e corrigir a sobremordida. Olha aqui. Ó a chave. E olha lá atrás, gente, aberto, que eu falei para vocês, ó, que o plano oclusal inferior ele roda no sentido anti-horário, tá? Olha lá, abrindo lá atrás. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Usa fio TMA 17x25? Você pode utilizar fios de acero? Ó, o fio retangular, ó, Jacques,
TMA 17 por 25, eu gosto muito desse fio, viu? Principalmente se você tiver que recuperar torque. Mas eu não uso 17 por 25 para fazer retração. Nesse sentido aqui, ó. Quando eu quero usar um arco aqui para fazer esse movimento, se eu for usar TMA, no slot 22, eu uso 19 por 25, tá? Então eu uso o TMA assim. E se for para dar torque, o TMA dá um torque mais biológico, vamos assim dizer, tá? Sem imprimir tanta força, com menos chance de reabsorção. Então vamos lá. Olha que bonito que tá ficando. E agora, gente, olha o que eu tô fazendo. Aconteceu exatamente aquilo que a gente tinha pensado lá, ó. Que a biomecânica mostrou. Abriu a mordida posterior e fechou a anterior, ó. Tá com sobremordida. Pô, o caso tinha mordida aberta. O caso com mordida aberta esquelética. Não era aquela mordida aberta de hábito, que parece uma meia-lua. Era mordida aberta esquelética. Como é que eu tô com sobremordida agora? E não usamos nenhum elástico anterior. Se eu usar elástico anterior para fechar a mordida, e se o paciente tem a linha de sorriso correta? Expõe 2 milímetros de gengiva ali no sorri. Aí se eu usar elástico anterior, você expõe mais gengiva. Aí o paciente fica com sorriso gengival. Então tudo vai de diagnóstico, né, gente? Mas aqui o principal era a mordida esquelética, classe 3 com a mordida aberta esquelética. Olha a diferença de um para o outro. Né? Isso é muito bacana, não só na ancoragem esquelética, né? Na ancoragem esquelética associada à biomecânica. E você vê que não é uma biomecânica complicada, complexa, tá? Só lembra que tem que controlar o torque desses incisivos. Se perder o torque, entre depois com o arco com torque, dando torque vestibular ativo. E vista lateral, chegou. Vocês estão vendo que eu levei um pouco em 2 aqui, ó. O pré tá um pouquinho mais em chave, aqui tá um pouco em 2. Eu até prefiro terminar assim. Olha a região posterior aberta, que nós vamos intercuspidar para fechar. E aqui, ó, tem um fio de ligadura metálica do mini implante até o canino, para não deixar recidivar, né? Para não deixar voltar. O outro lado, ó. Ó que bacana. Agora, gente, eu perdi nesse caso um pouquinho de torque aqui, ó. Mesmo com torque vestibular resistente, tá? Sabe o que é isso? É uma retração que aconteceu mais rápido do que eu esperava. E o torque dado aqui não foi o suficiente para segurar os incisivos. Então agora que eu travei aqui, eu dou torque vestibular ativo lá. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Opa, aí vamos lá. Então isso aqui que é o principal desse caso, tá? Agora eu quero mostrar para vocês essa biomecânica. E em seguida eu mostro um outro caso e a gente termina por hoje. Mas é bem bacana, nós estamos na metade aqui, peraí. Qual é essa biomecânica? Então ontem eu mostrei de classe 2. Olha o que eu vou mostrar semana que vem aqui, gente. Dá uma olhada. Terça-feira, hein? Não perde não, hein? Dá uma olhada nisso aqui. Ó, dá uma olhada. Outro lado normal. O que é isso aqui? Broad e Broad severo. Ó, olha lá. Ó, olha que loucura. Nós vamos mostrar como resolve isso aqui de uma maneira simples. Parece que é um monstro da ortodontia isso aqui, né, para resolver. Isso aqui era cirúrgico. Olha o quanto extruíram esses dentes superiores, Brod, pela falta de contato. Vocês vão ver como com mini implante extra-alveolar a gente resolve isso. E sem complicação. Assisti uma palestra do Chris Chang em Maringá. Quando ele mostrou um caso desse, ele falou assim, very easy. E eu falei assim, nossa, very easy um negócio desse. Aí ele mostrou como ele corrigiu. Nós estamos com 2 casos assim, já corrigido o Brod. Tá? Não terminou o caso, mas está corrigido o Brod. Vou mostrar na terça-feira da semana que vem, tá bom? É uma doideira mesmo. Deixa eu voltar lá. Ó o outro aqui, ó. Ó esse Brod aqui, ó. Pera aí. Ó, o outro é do lado oposto, ó. Imagina receber um caso desse no consultório. Antigamente eu recebi um caso desse no consultório e não dormia, né? Olha lá. O outro lado perfeito. Ó o Brod que tá aqui. Olha isso. Vocês vão ver como resolve isso sem queimar a cabeça na terça-feira da semana que vem.
Tá bom? Então não perde não, hein? Vamos lá, vamos voltar aqui para a biomecânica do classe 3. Aqui. Como ocorre essa biomecânica? Então vamos lá. Olha que bacana, hein, gente? Se eu tenho uma classe 3 com uma sobremordida anterior, com trespasse vertical anterior normal, ó, e eu quero corrigir a classe 3. Então vamos lá. Vamos desocluir, porque senão você não corrige o trespasse, né? Fala, preto, tá bom? Aí vamos colocar o nosso buccal shelf aqui. No mínimo 2 por 12. 10 por 12. 10 por 2, desculpa, com 2 milímetros de espessura no mínimo. E se a gente ligar direto no canino, que foi o que nós fizemos naquela moça. Mas naquele paciente, naquele rapaz de 30 anos, ele tinha mordida aberta. Aqui está com sobremordida normal. Então o que vai fazer aqui? O centro de resistência está aqui, entre canino e pré, no terço médio ali. A linha de ação de força, passando acima do centro de resistência. Passou por ele, circula. Vai rodar no sentido horário, esses dentes todos, esse bloco todo. Então você vai rodar no sentido horário, vai instruir anterior e instruir posterior, tá? Essa rotação é chamada de momento, ok? Ó, momento sentido horário, momento sentido anti-horário. O centro de resistência está aqui. A força passou fora do centro de resistência, ela vai rodar para um lado ou para o outro. Essa rotação para um lado ou para o outro é chamada de momento. É que o pessoal complica muito na hora de ensinar, você fica doidinho, né? Então, tá aqui, se passar pelo centro de resistência, vai de corpo. Se a linha de ação de força passar pelo centro de resistência, vai de corpo. Se passar fora dele, ó, roda, lógico. Ele vai para trás, mas vai rodando. Passou abaixo do centro de resistência, roda no sentido horário, passou acima anti-horário. Então aqui, ó, nós estamos passando acima do centro de resistência. Então vai rodar no sentido anti-horário. Com isso, nós vamos ter intrusão posterior e extrusão anterior. Eu quero isso nesse caso? Eu não quero. Porque se eu tiver extrusão, vai aumentar a mordida minha sobremordida. Então eu não posso trabalhar assim. Porque, ó, você vai descruzar, mas olha o que vai acontecer. Vai dar sobremordida. Aí você tira depois o batente que você pôs, olha o que aconteceu lá na frente. Então, não é essa a mecânica para corrigir uma classe 3 sem sobremordida. Sem mordida profunda, tá? Então, o que eu teria que fazer? Desoclui. Põe o buccal shelf. Tem que extrair terceiro molar, tá? Sem dúvida. Viu, Iva? Nós falamos lá no caso, lá no início, eu até mostrei as duas panorâmicas, uma com ele e sem ele. Sem extrair o terceiro molar inferior, você não faz isso. Lembra que eu falei ontem que no superior a gente pede para extrair também, mas eu fiz uma paciente que não extraiu de um lado, eu resolvi depois distalizar um pouco e distalizou normal, tá? Até extruiu um pouco o terceiro molar, mas isso na maxila, que tem o tuber da maxila lá atrás, que não impede a distalização. Mas o ideal é tirar. Agora, na mandíbula, se você não tirar o terceiro molar, os dentes nem mexem no lugar, tá? Porque realmente tem o ramo ascendente ali, né? Então vamos lá, colocamos centro de resistência, aí você coloca um gancho. Lembra que nós falamos ontem da classe 2 também? Um gancho na altura do centro de resistência. O buccal shelf já põe ele mais baixo um pouco também, para ele ficar mais fácil de passar pelo centro de resistência. Aí pronto, ó, nossa linha de ação de força está passando pelo centro de resistência. Então não vai ter rotação, não vai ter momento. Aí você tira depois o levante. Ótimo. Tá. E nesse paciente, então, que nós acabamos de mostrar, como que estava a oclusão dele? Estava assim. Aqui um pouco exagerado, né? Mas é isso aí. Olha aí, a pior má oclusão que nós estamos vendo, dessas três agora, de classe 3, com sobremordida normal, como que a gente trata? Com sobremordida profunda também, e agora com mordida aberta, essa é a pior. É a mais fácil de tratar. Olha lá. Coloca o buccal shelf, liga direto no canino. Ó, esse canino é amarrado com ligadura metálica, tá, gente? Então ele gira. Ele roda. Olha lá, centro de resistência. Passou acima do centro de resistência. Linha de ação de força. Roda o centro de resistência, deixando ele no centro do círculo. Ó, o sentido anti-horário. Instruindo posterior e instruindo anterior. Eu quero isso nesse caso? Sim! É isso que eu quero intrusão aqui e rotação nesse sentido. E ainda se o caso tiver a mordida muito aberta, além de colocar o elástico aqui, ó, você pode colocar elástico de intrusão aqui, nesse sentido aqui de 3, do molar ao mini implante, para ajudar a intruir inferior. Aí vamos lá. Aí vai rodar no sentido anti-horário. O que vai acontecer? Aqui não precisa de levante, né, gente? Aqui está aberto já lá na frente. Vai intruir posterior e instruir anterior. Aí vai fazer isso aqui, ó.
Aô, é o que fez a boca daquele menino lá agora, tá? Então agora já que vocês entenderam isso aqui, vamos ver mais um caso, aí vocês entendem, mato perfeito esse aqui. Olha a mordida aberta que vocês vão ver dessa paciente aqui, ó. Ó, o brode é semana que vem, hein, gente? Perde não. Ó, paciente, 30 e poucos anos de idade, um certo laterognatismo aqui, ó. Opa, deixa eu tirar esse... Tá ficando muito branco. Tá vendo? Desviada para a direita dela. Ela está com os dentes em contato, tá? Com esse sorriso. Agora, gente, olha isso. Vocês imaginam se eu resolvo fechar a mordida aberta dela, colocando elástico intermaxilar? Ela termina com um sorriso gengival. E ela não tem um perfil de 3, ó, padrão de 3, tá? Porque ela é dólico, ela é vertical. Mas vamos ver a oclusão dessa paciente. Olha lá, aqueles casos que chegavam no consultório, você falava assim, isso aí eu não vou pegar não, vou mandar para outro. Antigamente, né? Ó, só tocava, gente, segundo molar, não é primeiro. Segundo molar só que tocava. Segundo molar, o resto não tocava nada. Nada. Olha os problemas periodontais aqui, né? Ó. E olha a mordida aberta da paciente. É mordida aberta esquelética, gente, que ela é reta, ó. Né? Não é aquela mordida aberta que vem tocando tudo, chega aqui ela faz aquela meia lua só no anterior, que é de dedo, chupeta, mamadeira. Né? Isso aqui é língua. Isso aqui é a mordida aberta esquelética mesmo. E aí você faz isso aqui, ó. Bom, vamos lá. Maxila, mandíbula, tudo bem. Olha a mordida aberta. E 3, tá? Tendência 3 aqui. Olha a relação dentária. Aqui fotos que eu tirei no consultório, então dá pra ver bem melhor aqui. Como só toca segundo molar mesmo. Só um segundo. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Agora vocês vão ver aquela mecânica que nós mostramos funcionando. De novo, né? Porque nós mostramos no início, mostramos a mecânica, agora mais um caso. Aí tira os terceiros molares, olha lá, pessoal, que me perguntaram do terceiro, né? Essa paciente já não tinha os terceiros. Olha isso. Vê se é possível. Não era um absurdo isso aqui antes? Eu posso instruir um pouco superior? Um pouco. Eu posso. Tá? Ela está com o incisivo ali, ó. Um pouquinho acima do estômago. Ele pode ficar até 2 milímetros abaixo do estômago aqui, ó. Mas não seria o suficiente para fechar a mordida, tá? Ó. Não seria o suficiente, onde está a seta. Não seria o suficiente para fechar a mordida. Então vamos lá. Montamos o aparelho, tá? Tudo sem nenhuma banda, olha lá que beleza. Sem banda. O mais limpo possível, né? Aí isso não agride o periodonto, é uma beleza. Montamos o aparelho, estamos alinhando e nivelando, recuperando espaço. Eu tinha colado o canino aqui, ele deu uma travada, ó. Aí tirei o braço do canino, coloquei uma mola aí. E com isso nós estamos vestibularizando um pouco esses incisivos, ó, classe 3, tá? Ó o pré-molar aqui, ó, onde ele tinha que estar. Né? Classe 3, ó. Aqui tá mais para 1, com a mordida aberta. Esse mais para 1 porque tem um laterognatismo. Lembra para a direita? Ó a linha média superior e a linha média inferior. É o laterognatismo para a direita que ela tinha. Então vamos continuar aqui. Aqui, olha os esporões lá dentro. Tá? Põe que ajuda. Tira a língua daí. Olha lá a língua lá querendo bater nos esporões. Ó. Aí vai. Colocamos os mini implantes. Buccal shelf. Aqui eu tirei tirei não, até pus ali para bater um pouco o molar dela, que só estava batendo segundo molar, né? Eu fiz dar um contato ali para distribuir um pouco. Não, num caso desse você não precisa de desocluir, porque a movimentação aqui a oclusão não vai atrapalhar a movimentação, não tem oclusão. O inferior vai instruir um pouco, tá, Taíde? Ele vai rodar, ele vai para trás e para cima, né? Nós vamos retrair e instruir ele pode. Então, olha aí, agora nós estamos fazendo a retração igual naquele caso, ó. Olha o elástico aí. Então, vamos lá. A linha de ação de força, ó. Passando aqui, certo? O elástico está daqui até o mini implante. Linha de ação de força. Centro de resistência. Aqui, ó.
entre canino e premolar, nessa região aqui do entre o terço cervical e médio da raiz. Então, se meu centro de resistência está aqui e a força está passando aqui, vai ter uma rotação, vai rodar para um lado ou para o outro. Aqui a gente já até sabe, né? Passou acima do centro de resistência aqui, ó. Ó, passou acima. Vai rodar, ó, no sentido anti-horário. Que vocês viram na animação. Então, vai extruir inferior e vai intruir posterior. E distalizar. O quanto consegue distalizar, Cleito, é o seguinte, você precisa de ver a situação dos seus incisivos inferiores, porque é o seguinte, se você... Ó, vocês estão vendo que eu vestibularizei esses incisivos dela aqui, ó, nós recuperamos o torque dela para poder levar eles a distalizar um pouco. Agora, se você pensa em distalizar muito, por exemplo, o espaço de um premolar, 7 milímetros de retração, apoiado no mini implante, você vai retrair 7 milímetros, porque o mini implante não perde a ancoragem. Agora você vai tirar a raiz aqui de dentro do osso, que aqui atrás não tem osso, ó. Né? Se você for puxando devagarzinho, tem a teoria que vai formando o osso e tal, mas não é tanto desse jeito, tá? Não, o levante nesse caso, Michele, foi para dar contato ali do primeiro molar dela, que estava sem contato, estava forçando muito só o segundo molar, tá? Então eu quis dar um contato, porque não precisaria, tá bom? Porque ela já não tem força oclusal nenhuma aí para atrapalhar na retração, né? Elástico de classe 3. Lembra que o elástico de classe 3 vai extruir molar superior. Lembra sempre disso. Elástico de classe 3 extrui molar superior. Se ele extrui molar superior, ele abre mais a mordida. Mas vamos lá. Poderia ser elástico de classe 3 e elástico triangular na região de caninos. Vai extruir anterior, elástico triangular na região de caninos. Você pode colocar no final. E intrusão dos molares? Então, intrusão dos molares, sim. Intrusão dos molares. Mas aí você vai intruir molar e não vai extruir incisivo. Tá? Talvez você não consiga fechar tanta mordida. Mas sim, poderia. Intruindo molar, sim. Vamos lá. Eu só não acho legal o elástico classe 3 com mordida aberta. Se não tivesse mordida aberta, sim. Em qual fio eu coloco o mini... é o seguinte, Lula-si. Hoje, a biomecânica, os fios estão mostrando pra gente que mesmo com o fio 0,14 na Itai, eu já poderia colocar uma força ali não tão pesada, mas já começar, montar o aparelho e colocar elástico. Porém, deixa isso para quem já tem mais experiência em biomecânica. O que eu aconselharia quem está começando a mexer com essa parte agora? Espera chegar no fio retangular pesado, 19 por 25 de aço, tá? Então, Ataíde, ele não aceita mini implante, já é um caso, isso tudo depende da conversa que você teve no início. Já é um caso que era cirúrgico. Aí você está conseguindo tirar ele da cirurgia com a tecnologia que a ortodontia tem hoje, que são os mini implantes. E ele não quer fazer mini implante, aí também fica difícil o paciente colaborar com a gente, né? Poxa, então você não quer nada, eu estou conseguindo te tirar de uma cirurgia. Mas vamos pensar, então é um caso que você quer corrigir, é um amigo talvez, ou um paciente complicado, que pode te trazer problema, não sei, né? E aí você quer corrigir sem. Então você teria que intruir realmente os molares, intrui molar, principalmente inferior, né? Intrui molar, superior e inferior você pode intruir, e vai... Como que você vai intruir também, né? Esse que é o problema. Eu vou intruir colocando mini implante. Agora, como é que você vai intruir aí? Ataíde, eu não consigo ver esse caso ser tratado sem mini implante, só com cirurgia. Com cirurgia. Fernando, e se eu tirar o segundo molar? Sim, eu acho que poderia, talvez, tentar tirar o segundo molar. Você tira aquele contato que está tendo só lá no segundo molar, já vai fechar metade dessa mordida. Aí o restante você faz com um elástico na região de caninos aí, para fechar a mordida, vai expor um pouco mais incisivo, vai,
Mas fazer o quê? A ortodontia tem um limite, sabe, Ataíde? O limite da ortodontia é onde termina a nossa possibilidade de movimento e começa a cirurgia ortognática. A ancoragem esquelética aumentou muito esses limites nossos, sabe? Então, Ataíde, fica mais tranquilo para a gente trabalhar com mini implante. Se o paciente não aceita, é complicado mesmo, porque ele não aceita a cirurgia, não aceita o mini implante, só o aparelho convencional. Lembra que tem caso cirúrgico que chega no consultório e a gente fala assim, esse caso é cirúrgico, não tem jeito de compensar. Aí o paciente fala, mas eu não quero cirurgia. Você fala, então não tem jeito, né? Porque se eu for mexer, vou compensar, vou piorar o caso. Às vezes a gente tem que fazer isso, então não dá para tratar. Porém, se você quer tratar, uma das opções seria tirar, num caso desse, tirar segundo molar. Se for igual esse, tocando só lá no segundo molar. Porque aí você fecha anterior, né? Você tira lá no segundo molar, ó. Tira ele e você fecha anterior, tá? Mas vamos lá. Eu sei, Thaís, mas é complicado, né? O MARP, Angélica, deve usar quando você tiver atresia esquelética realmente, tá? Então, nesses dois casos, eu tenho um pouco, não é severa, mas se ela não é severa, eu prefiro não usar o MARP, tá? Porque o MARP é um procedimento que eu uso bastante também, tá? Mas não nesses casos. O MARP, ele não é 100% de certeza que você vai conseguir, né? Ele tem um índice de sucesso aí em torno de 85%, 90%. É um procedimento mais invasivo. O que eu estou fazendo de invasão aqui? 2 mini implante inferior só, né? E tem o custo dele também. Se ele tivesse uma atresia maxilar severa, eu teria colocado o MARP sim, tá? Agora aqui, o máximo que pode acontecer é ele ficar de topo posterior e eu usar elástico para descruzar a mordida. Agora, se ele tivesse uma atresia, tanto um caso quanto o outro, se fosse severa, eu usaria. Nessa menina aqui não tinha nada de atresia, tá? Então não tem problema não, mas poderia sim, Angélica, se tem mais atresia. Ó, a Débora está falando que já usa no fio 0,16 de aço. A Débora é colega nossa também, estudou com a gente. Débora, o único problema de você usar o fio 16 de aço, a gente já pode começar com ele, sem dúvida. Mas tem que chegar logo no retangular para você conseguir controle de torque desses anteriores, ó. Tá? Agora, quer ver onde você poderia entrar com o elástico num caso bem no início do tratamento? Nesse caso aqui, sabe quando? Ó, aqui, ó. Por quê? Olha esse canino inferior esquerdo. Aqui o elástico saindo lá do buccal shelf vindo nele, ia ser excelente, porque ia girando ele e já abrindo espaço, né, aqui na mesial. Tá bom? Mas é isso aí. Pode começar a usar assim, só que tem que chegar logo no fio retangular. Vamos ver, Taíde. Se eu usar o elástico de classe 3 com um gancho para ficar mais vertical. Sim. Sim, o gancho... O gancho seria onde? Pera aí. Porque eu tô tentando entender aqui esse gancho. Seria no molar superior para oclusar, para ficar mais vertical, mais horizontal, né? Usar elástico de classe 3. Elástico de classe 3 é do molar ao canino. Do molar superior ao canino inferior. Aonde você colocaria esse gancho? E para ficar mais horizontal, né? Não mais vertical. Mas vamos lá. Vamos continuar. Eu não entendi direito. É isso, horizontal. Você falou aqui embaixo. Perfeito. Se você conseguir fazer um gancho para ele ficar mais na horizontal, muito bem. Oi, Wanda, tudo bem? Boa noite. Prazer tê-la conosco aqui. Wanda SPO.